Olá, eu sou o Dr. Vinícius Coralgani, do Hospital de Olhos Sadala Mingani, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a correção da presbiopia com o Excimer Laser. E a gente, no hospital, quando fala em correção da presbiopia com Excimer Laser, a gente está falando de visão balanceada ou monovisão, a gente tem uma experiência aí de mais, talvez, de 15 anos, com sucesso muito grande. Como todos sabem, é um estado refrativo onde você põe um olho longe e um olho perto, né? E ele pode ser natural ou você pode fazer isso com lente de contato ou cirurgia. Os tratamentos multifocais na córnea, né, o presbilasic, várias formas de presbilasic, eles são muito controversos ainda e geram muitos efeitos colaterais indesejados e que muitas vezes são extremamente difíceis de serem tratados. E é exatamente por isso que, apesar de ter o laser que faz o Presbimax, a gente não usa. Também existe a minimonovisão, né, onde deixado o olho longe e um olho intermediário. A gente não costuma fazer muito isso, mas é uma opção. Em relação à dominância ocular, a gente costuma testar o olho dominante, que é o olho que o cérebro tem mais preferência em atividades de movimento, né, e de deslocamento, né, dirigir, correr, esportes e tudo mais. E 2/3 da população tem o olho direito como dominante. Mas essa dominância ela pode ser fraca, né? Ou ela pode ser forte. Forte é assim, quando o paciente tem um olho amblíope, por exemplo, ou um estrabismo, ela sempre vai ser o mesmo olho. Então a dominância é muito forte daquele olho. E tem pacientes que não têm dominância, então você testa várias vezes e uma vez dá um olho, outra vez dá outro olho. É a minoria, mas existe. Normalmente, então, a gente põe o dominante para longe e o não dominante para perto. Isso normalmente, porque tem vários pacientes que a gente faz a monovisão cruzada e a gente vai ver isso depois. Os testes que a gente usa são os que muitos conhecem, né? O teste do círculo com as mãos, o buraco no papel ou o teste da máquina fotográfica, né? Eu diria assim, sendo bem feitos, todos eles funcionam. Questão de sucesso, né, da monovisão. Isso é super importante entender que para o paciente ter maior chance de sucesso, ele tem que ter uma visão no olho dominante muito boa. Normalmente 20/25 ou melhor. Tá? E uma qualidade visual de perto boa. Nem sempre precisa ser J1, mas a nossa experiência mostra que se o paciente tiver J2, ele já começa a não ficar tão feliz. Tá? Mas o maior sucesso realmente depende da visão do olho dominante. Ou do olho de longe, no caso. Outra coisa que é uma coisa que não depende do médico e nem do paciente, é uma coisa cerebral do próprio paciente, que é a supressão do borramento entre os olhos. Tá? E aí depende da dominância e depende de ambientes com pouca luminosidade. Quanto menos luminosidade, maior o borramento interocular. Por isso que os pacientes de monovisão, eles se queixam mais no entardecer ou às vezes em ambientes com menos luz. Tá? Só que isso é uma coisa muito pessoal de cada paciente. Claro que o sucesso também depende do resultado que você tem, descontando as expectativas do paciente. Então, assim, não dá para prometer que é uma visão de 20 anos de idade. Você não vai ter isso, né? Isso é importante, a gente sempre procura deixar claro isso para o paciente. É o que a gente vê, para a maior parte dos casos, como a melhor alternativa para tentar ficar livre do óculos ou, em grande parte, menos dependente dos óculos. Mas isso é diferente de ter 20 anos de idade com todas as situações visuais perfeitas. Então é importante que o paciente tenha vontade de não usar óculos. As taxas de sucesso, né, mesmo com tratamentos antigos, né, você vê tratamentos de praticamente 20 anos atrás, estudos de 20 anos atrás, com lasers que tinham qualidade muito pior que a atual, ainda o índice de sucesso é altíssimo, né? Então e a gente tem hoje índices até maiores, que se aproximam dos 99%. As vantagens, né? Então, ela costuma dar uma boa visão de longe, uma boa visão de perto. Para muitos pacientes, realmente ficam totalmente livres dos óculos. Para alguns pacientes, pode ter que ter óculos para algumas atividades, mas reduz muito a necessidade de óculos. O índice de sucesso realmente é muito alto, né? Como eu comentei anteriormente. É reversível, né, em grande parte dos casos. Então, se o paciente não está feliz, você tem como ajustar o grau e às vezes você não vai reverter totalmente, você só vai fazer um pequeno ajuste
na visão de longe, na visão de perto. Isso tudo é possível fazer, senão são vantagens bem interessantes. Mas também tem desvantagem, né? Então, quer dizer, você vai ter um olho que a visão de longe é embaçada, que é o olho de perto, e vice-versa. Você tem uma diminuição da estereopsia, que é a percepção de profundidade, e que a gente não costuma ter muitas queixas dos pacientes. É difícil algum paciente perceber isso, até porque o cérebro, com o passar das semanas e meses, vai se adaptando a esse novo estado visual e quase não percebe essa alteração de estereopsia. A gente tem problemas de anisometropia, né, que é a diferença de grau de um olho para o outro, e por isso que a gente respeita alguns limites. O ideal é que você deixe até 1,5 grau em 75 no olho de perto. Mas tem situações que passam disso, né? Pacientes que têm 2, 2,5. É tolerável para a maioria dos casos, mas não é tão agradável como 1,5 em 75, tá? Então a gente realmente procura manter essa anisometropia. E também tem a situação do brilho à noite, que para alguns é desconfortável e para outros é quase imperceptível, né? Então a gente só vai descobrir isso no pós-operatório e mesmo que o paciente tenha, eu posso dizer que a grande parte dos pacientes, 90%, talvez 95% desses pacientes, depois de 6 meses, esse brilho incomoda muito pouco ou não incomoda, tá? Quer dizer, os pacientes conseguem conviver bem com ele. E tem também uma desvantagem que tem pacientes que mesmo fazendo monovisão podem ter uma dependência parcial de óculos, tá? Então não existe garantias que o paciente vai ficar 100% livre dos óculos. Quando é que a gente considera monovisão? Praticamente em qualquer paciente acima de 38 anos, e tem pacientes às vezes até um pouco abaixo de 38 anos que a gente conversa sobre isso, tá? 37, por aí. O paciente não pode ter nenhuma alteração de cristalina, e paciente que deseja, né, uma boa qualidade visual, não uma qualidade visual perfeita, mas uma boa qualidade visual. Ali a gente colocou excluir motoristas profissionais. Na verdade, eu já operei muitos motoristas profissionais. É o paciente que é totalmente dependente para perto, e às vezes para tudo, e a gente faz monovisão e fala, olha, só que no seu caso, você vai usar um óculos para dirigir, certo? Só que ele fica mais livre dos óculos para o resto. E a maioria topa, concorda e fica muito feliz com o resultado, tá? Claro que os amblíopes não adianta você fazer monovisão, né? Não tem como. E é importante que você explique as desvantagens, né? E tudo isso esteja bem escrito no consentimento informado para o paciente ler isso. E ele tem que aceitar as desvantagens se ele quiser operar. Senão, tudo bem, né? Melhor daí não operar. E o paciente emétrope, presbítero, é uma coisa que a gente opera bastante também. É o paciente que tem entre menos 0,25 e mais 0,75. Quer dizer, aquele que só tem a baixa qualidade visual para perto. Quando o paciente está motivado e não tem uma profissão, assim, por exemplo, piloto de avião, motorista profissional, a gente opera um olho para perto sem teste com lente. Tá? O teste com lente, ele nos engana bastante o paciente também. Tem muito paciente, em torno de 20% dos pacientes que fazem teste com lente, eles não vão gostar da lente, do teste, mas eles iriam gostar da cirurgia. Tá? E aí tem algumas coisas. Primeiro, que a lente não é exatamente igual à cirurgia. Segundo, que tem o efeito de ter um corpo estranho no olho, e muitos desses pacientes nunca usaram lente. E terceiro, tem a questão que a cirurgia induz a aberração esférica negativa e facilita dar uma multifocalidade para aquele olho de perto, o que a lente não faz. E tem o quarto ponto, e o que realmente faz mais diferença, é que a lente, a gente faz teste aí de perto de 1 mês. A cirurgia, o paciente ele está aprendendo e treinando a monovisão por meses, até às vezes acostumar 100%. Esse tempo é super importante para treinar o cérebro. E com a lente de contato a gente não tem esse tempo. E é por isso que a gente usa a lente de contato só em alguns casos, quando o paciente está muito inseguro de como vai ser o resultado. E por que a gente reforça sempre, né? Dá muita aula sobre isso e tenta explicar isso para os colegas, de fazer cirurgia refrativa para presbiopia na córnea? Porque o número de presbitas é cada vez maior e o número de hipermétropes presbitas é absurdo ainda no Brasil, né? A gente tem países na Ásia que a maior parte das pessoas são míopes, mas aqui no Brasil não, né? Então
é um número de pessoas extremamente alto. Então você vê que mais de metade da população, em alguns estudos, tem hipermetropia, e 5 a 10% da população vai ter mais do que 3 graus de hipermetropia com 40 anos ou mais. Então a gente tem uma porcentagem de pacientes hipermétropes gigantesca. E hoje, quase 60% das nossas cirurgias a laser. Tá? Então realmente a gente tem um sucesso bem alto e tem, ao longo dos anos, aumentado proporcionalmente o número de presbíteros operados. A questão é quanto corrigir agora, né? O quanto corrigir aí depende muito do paciente, da experiência do médico, mas em geral eu corrijo o olho dominante para plano ou para mais 0,25, aí depende da idade. Tá? Mais 0,25 até os 48, 49 anos, e de 50 anos para cima a gente já corrige para plano. Claro que isso vai depender do nomograma do seu laser, tá? Isso que eu estou falando aqui é o alvo final, depois de 3 a 6 meses. Para perto, aí depende da idade, né? Isso, cada médico tem um padrão um pouco diferente. Eu procuro deixar até os 40 anos 0,9, negativo de miopia, até os 44, 1,25, até os 49, 1,5 e acima dos 49, 1,75 de miopia. Mas isso pode variar um pouquinho dependendo do perfil do paciente, sem dúvida. E aí a questão é qual olho que a gente escolhe para longe. Normalmente, especialmente quando o paciente é emétrope, tá? Mas independente disso, eu escolho o olho que tem melhor potencial de visão, o olho que enxerga melhor quando está de óculos. Isso é o potencial de visão, é visão corrigida. Tá? Então, vamos supor que um olho, mesmo dominante, isso pode acontecer. O dominante às vezes faz 20 e 25 e o olho não dominante faz 20 e 20. Eu prefiro usar o não dominante para longe. Mas isso não é regra. A segunda opção, quando os dois olhos têm o mesmo potencial, a gente usa o dominante ou a gente usa o olho esquerdo, que é o olho do retrovisor do carro. Então, dependendo do perfil do paciente, o olho esquerdo para longe fica melhor. Em relação à duração do resultado, que é uma coisa que muitos nos perguntam, né? A nossa experiência é muito boa. Praticamente eu vou falar da minha experiência, que eu diria que a cada 100 pacientes que eu opero, eu já operei nos últimos 15 anos de monovisão, aproximadamente 2 a gente precisa retratar em algum momento ao longo do pós-operatório de anos. Tá? Não quer dizer que os outros 98 estão totalmente sem óculos, né? Só que não nos procuraram para fazer nenhum ajuste, ou estão felizes usando um óculos para algumas poucas coisas. Esse é um estudo mais longo que tem publicado na literatura, de 16 anos de acompanhamento, né? E vocês podem ver que esses pacientes foram operados em 1998 e 99, faz mais de 20 anos. A tecnologia, esse laser aí, é um laser infinitamente inferior ao que a gente tem hoje, né? E graus altos, até 6 graus de hipermetropia, com uma zonótica pequena hoje, né? A zonótica de 6 na hipermetropia a gente nem faz. Mas mesmo assim, a gente vê que depois de 5 anos eles ainda tiveram menos de 1 grau de enfraquecimento, e depois de 16 anos 1,7 graus de enfraquecimento. Tá? Eu diria que, considerando a tecnologia e a época que eles foram operados, é um enfraquecimento até menor do que se esperava. E tem um outro estudo, inclusive, que mostrou que os pacientes acima de 53 anos têm um enfraquecimento até menor do que os abaixo de 53. E a gente sabe que as alterações de cristalino, falando de hipermetropização, são um pouco menores realmente depois dos 50 e poucos anos. Alguns casinhos para a gente conversar aqui rapidinho, só para mostrar o potencial disso. Né? Por exemplo, um paciente de 42 anos mais 2, ele é totalmente dependendo do óculos para perto. Provavelmente vai ser. Tá? Esse é um paciente bom para monovisão. A gente faz sim. Então, o paciente que é dependente dos óculos, ele é um potencial candidato à monovisão. Paciente de 45 anos, mais 2, dá para operar. Não estou nem discutindo a córnea e espessura corneana aqui. Tá? Aqui o objetivo é idade, dependência do óculos e grau. Tá? 50 anos, mais 1, usa óculos para perto, dá para fazer. Usa multifocal, 50 anos, mais 2,5, dá para operar. Aqui você já poderia até questionar, falar, pô, mas não dá para fazer uma faca refrativa com lente multifocal? Dá, e é uma boa alternativa. Tá? Só que também tem questões de custos envolvidas, tem uma questão de vontade do paciente e tudo mais. Então você tem que expor a possibilidade de você fazer uma cirurgia refrativa com laser. E os emétropes presbítas, né?
Dá para operar 45 anos? Dá, se ele for dependente do óculos de perto, dá. Opera um olho só. E o de 50? Também, claro, por que não? Opera um olho só. E de 60, dá? Tem gente que fala, não, 60 anos já não dá para fazer laser. Se o cristalino for transparente, e realmente existem cristalinos transparentes com 60 anos, você pode operar um olho para perto. Explique bem para o paciente que o dia que ele tiver catarata, você vai operar catarata. Mas funciona muito bem. A gente tem talvez uns 500 hemértropes operados e com uma taxa de reversão aproximadamente de 1% só. Tá? Então, realmente, eu considero um sucesso muito alto. Os últimos slides agora que eu acho que são super importantes, né? Sobre o pós-operatório da monovisão. Tá? Então, existe basicamente 3 evoluções pós-operatórias. Tem aquele paciente que faz cirurgia hoje e semana que vem ele já está adaptado. Não, doutor, não senti nada daquilo, de desconforto, dirijo bem à noite, leio tranquilo, para mim está ótimo. Ok, fantástico. Tem um grupo razoável de pacientes que fica aí nesse grupo de adaptação rápida. Mas o maior grupo é aquele grupo que vai demorar de 3 a 6 meses para gostar do resultado. Tá? E eu diria, estimando, assim, que se a gente for perguntar com 3 meses, talvez ainda 10 a 20% dos pacientes não estejam adaptados. Tá? E tem pacientes que vão demorar 1 ano para ter uma adaptação adequada. E tem aqueles pacientes que não adaptam mesmo o grau estando perfeito, você fez tudo certinho, mas não tem jeito. Aí esses pacientes vão precisar ou da reversão total, aí você vai no laser e tira o grau que foi colocado para perto, e o paciente volta a usar óculos de perto, ou às vezes só reduzir um pouquinho a anisometropia você consegue resolver o problema desse paciente. Só que claro que se você reduzir a anisometropia, ele fica um pouquinho mais dependente do óculos de perto. E o que a gente pode fazer para facilitar a adaptação do paciente no pós-operatório? Né? Primeiro que você precisa orientar antes do paciente operar o que ele vai esperar da cirurgia e do pós-operatório. Isso é super importante. E depois, no pós-operatório, você vai ter que reorientar esse paciente do que ele espera dos sintomas que ele vai ter. Né? Ou quais sintomas são normais e quais sintomas não são normais durante a fase de adaptação, o que também é super importante. E para alguns casos você vai prescrever óculos. Tem paciente que vai falar, doutor, estou muito bem, mas quando eu vou dirigir está difícil, especialmente dirigir à noite. Então, tomou um óculos para dirigir à noite. Tem outros que falam, não, me sinto bem para tudo, só quando eu vou ler por muito tempo, que cansa, tal, tenho dificuldade. Então, toma um óculos para leitura nesses momentos. Então, isso ajuda bem o paciente. Tá? E tem alguns casos onde o problema é muito de anisometropia, o paciente não está tolerando muito, e só que é muito precoce no pós-operatório, e aí a gente usa uma lente de contato descartável com um pouquinho de miopia para diminuir a anisometropia, e isso costuma ajudar bastante. Né? E a cada 1 mês a gente vai mudando a lente, vai reduzindo o grau à medida que o paciente for adaptando. Mas o que a gente faz, então, se o paciente não se adaptou depois de 6 meses? Aí depende de alguns, né? E tem várias nuances. Tá? Se a dificuldade é pequena, a gente pede para insistir até 12 meses. Se a dificuldade é grande, mas é só para uma atividade, a gente dá um óculos para aquela atividade. Se a gente tem dificuldade visual tanto para longe quanto para perto, né? Então, assim, aquele paciente que não adaptou, não adianta. O cérebro não conseguiu entender que um olho para uma coisa e outro para outra. E não é culpa do paciente, né? Infelizmente, a gente não tem controle sobre isso, nem o paciente. Então, normalmente, o que a gente faz é reduzir a anisometropia num primeiro momento, com uma lente de contato, para ver se o paciente vai adaptar. E se mesmo assim não adaptar, não tem jeito. Aí a gente zera o grau do olho de perto e ficam os 2 olhos para longe e o paciente usa óculos para perto. Bom, queria agradecer a atenção de todos e muito obrigado.